Olá! Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num universo. Um universo de detalhes que fazem toda a diferença. Os fundamentos da instrumentação periodontal. Temos em mãos um guia de estudos bem completo para estudantes de odontologia, e a nossa missão aqui é destrinchar esse conteúdo para extrair o que realmente importa. Exato. E olha, não é só sobre decorar nomes de instrumentos, né? É sobre construir uma base de raciocínio clínico. Vamos entender a lógica por trás de cada ferramenta, cada ângulo, cada movimento. É quase como aprender a pensar com as mãos. Adorei essa ideia. Pensar com as mãos. Então, bora lá entender quais são as ferramentas essenciais da periodontia, para que serve cada uma, e os princípios para usar tudo isso do jeito certo. E, para começar, eu vou usar a mesma provocação que abre o nosso material de referência, porque ela vai direto ao ponto. Ok, vamos mergulhar nisso. Quem aí já tentou raspar um cálculo dental com um instrumento cego? Essa pergunta é ótima. O que é fascinante nela é que ela já resume toda a filosofia da coisa. Ela joga na cara uma verdade inconveniente. Um instrumento ruim, na mão de alguém com uma técnica ruim, só pode levar a um resultado ruim. A mensagem é clara desde o primeiro segundo. Não existe periodontia de qualidade sem a ferramenta certa e a técnica certa. É um casamento, sabe? Inseparável. E por falar em ferramenta certa, o ponto de partida é o básico do básico. A anatomia de um instrumento. Ele é dividido em 3 partes, né? O cabo, a haste e a ponta ativa. Parece simples, mas já no cabo tem um detalhe que muda o jogo. Eu sempre achei que um cabo mais fino daria mais precisão, tipo uma lapiseira. Mas a recomendação aqui vai na direção oposta. Diz que cabos mais grossos são melhores. Por que isso? Parece meio contraintuitivo. Essa é uma excelente observação porque desafia mesmo o senso comum. A resposta está na ergonomia e principalmente na prevenção de lesões a longo prazo. Um cabo mais grosso e leve, muitas vezes oco por dentro, permite que o instrumento seja segurado com menos força, de uma forma mais relaxada. Pense na tensão muscular que a gente acumula durante horas de atendimento. Faz todo sentido. Menos aperto, menos cansaço. Exatamente. Menos fadiga nos dedos, na mão, no pulso. E isso se traduz em mais controle do movimento fino, mais sensibilidade tátil e, o mais importante, na saúde do profissional. A escolha do cabo hoje pode definir se um profissional vai conseguir clinicar daqui a 20, 30 anos sem dor crônica. Não é só conforto, é um investimento na carreira. Uau! Um detalhe tão pequeno com um impacto gigantesco. Ok, saindo do cabo, a gente entra na parte de diagnóstico. É aqui que começa o trabalho de detetive com as sondas periodontais. Perfeito! Esse é o ponto de partida de qualquer tratamento periodontal. A primeira ferramenta que entra em cena é a sonda milimetrada. A função dela é uma só: medir. Ela é o nosso mapa. Com ela, a gente faz a sondagem em 6 pontos específicos de cada dente. 3 pela frente, na vestibular, e 3 por trás, na lingual ou palatina. E é essa medição que vai dizer se a situação está tranquila, se é uma gengivite, ou se o problema já é mais embaixo, uma periodontite. Isso. E tem um conceito aqui que precisa ser quase um mantra para quem está aprendendo. A raspagem só começa depois da sondagem completa. É impossível tratar o que não foi diagnosticado corretamente. Tentar raspar sem sondar é como um cirurgião que começa a operar sem ter olhado a radiografia, sabe? É um tiro no escuro. Totalmente. Um tiro no escuro que pode causar mais mal do que bem. Entendido. O diagnóstico vem primeiro, sempre. E além dessa sonda que mede a profundidade, tem outra com um design bem peculiar, a sonda de Nabers. Para que serve essa? A Nabers é uma super especialista. Ela foi desenhada com uma curvatura específica para um único trabalho: avaliar as lesões de furca. Furca é aquela área onde as raízes de dentes com mais de uma raiz, onde elas se separam. É uma região de anatomia complexa, de difícil acesso.
Ah, então não dá para improvisar com a sonda milimetrada normal nesse caso. É como tentar usar uma chave de fenda num parafuso Phillips. Exatamente essa analogia. A sonda reta não entra na curvatura da furca. A Nabers foi feita para isso, para abraçar a raiz e nos dizer se houve perda óssea naquela região específica. A pergunta que fica é: se o profissional não consegue nem diagnosticar uma lesão de furca, como espera conseguir tratá-la? Cada instrumento tem um propósito insubstituível. Perfeito. Diagnóstico feito, mapa na mão. O próximo passo é sentir o terreno. É aí que entram os exploradores, certo? Sim. Se a sondagem é o mapa, a exploração é o reconhecimento tátil do território. A função do explorador, com aquela ponta bem fina e delicada, é sentir o que os olhos não veem. É com ele que a gente detecta o cálculo subgengival, aquele que fica escondido debaixo da gengiva. Então é um instrumento de sensibilidade, não de força. Totalmente. É quase como se a ponta do explorador fosse uma extensão do nosso dedo. A gente desliza suavemente pela superfície da raiz e aprende a ler as texturas. Uma raiz com cálculo é áspera, rugosa. Uma raiz limpa é lisa. Essa sensibilidade que diz onde trabalhar e depois se o trabalho foi bem feito. A distinção é fundamental. Explorar é sentir, raspar é remover. Certo. Agora a coisa fica realmente interessante. Com o mapa e o terreno reconhecidos, é hora da ação. Vamos falar dos instrumentos de raspagem manual, o coração do tratamento. Começando pelos mais robustos, as foices. As foices são os tratores da periodontia. São instrumentos fortes, com ponta bem afiada e seção triangular, projetados para uma tarefa específica: remover grandes blocos de cálculo supragengival. Aquele que está visível, acima da gengiva. Isso, são muito eficientes para isso. Mas existe uma regra de ouro com elas. Um grande não faça isso. Usá-las debaixo da gengiva parece ser um erro clássico de iniciante, com consequências bem dolorosas, né? É o erro mais comum e mais perigoso. O design da foice não foi feito para o ambiente subgengival. A ponta é muito afiada, as costas do instrumento são retas. Se você tenta forçar uma foice dentro da bolsa periodontal, o resultado é um só: trauma. Vai lacerar a gengiva, machucar o tecido mole, causar sangramento e dor desnecessários. É a ferramenta errada no lugar errado. E é para trabalhar nesse lugar errado para as foices, ou seja, debaixo da gengiva, que entram as estrelas do show, as curetas. Exatamente. As curetas são os instrumentos cirúrgicos da raspagem. Elas são as mais versáteis e as mais importantes. O design delas é o oposto da foice. A ponta é arredondada, as costas são convexas. Tudo nela foi pensado para deslizar dentro da bolsa periodontal de forma segura, sem traumatizar os tecidos. Elas servem tanto para cálculo supra quanto subgengival e também para alisamento na raiz. E aqui a gente tem uma divisão importante: curetas universais e curetas Gracie. Qual a diferença na prática? Pensa assim, a cureta universal é como um bom canivete suíço. É super versátil. A lâmina dela tem 2 lados cortantes e a face forma um ângulo de 90 graus com a haste. Com uma única cureta universal é possível trabalhar em quase todas as superfícies da boca. É uma ótima ferramenta coringa. E as Gracie? Se as universais fazem quase tudo, por que precisamos de outras? Porque quase tudo não é tudo perfeitamente. As curetas Gracie são o kit do especialista. Elas são de área específica. Cada uma delas foi desenhada para se adaptar com perfeição a uma determinada superfície de um determinado grupo de dentes. Elas têm só um lado cortante e a lâmina é angulada, em torno de 70 graus. Essa angulação dá uma adaptação anatômica muito superior, o que resulta numa remoção de cálculo mais eficaz e com menos trauma. Parece um sistema complexo com todos aqueles números, 12, 56, 13, 14, mas eu adorei a dica para simplificar isso, pensar nos números das curetas Gracie como se fossem endereços da boca. É a melhor analogia que existe. Facilita demais a memorização. Você deixa de decorar números e passa a entender a lógica por trás deles. Então vamos passear por esses endereços.
As 12 e 34 são para os moradores da frente, os dentes anteriores. A 5-6 também serve para os anteriores e se estende aos vizinhos, os pré-molares. Isso. A partir daí, para os dentes posteriores, a lógica fica mais específica. As 7, 8 e 9 e 10 cuidam das faces de fora, a vestibular e a lingual. E agora vem a parte mais especializada, que eu acho genial. A 11 e 12 é para a face mesial dos dentes de trás. E a 13 e 14 para a distal desses mesmos dentes. Quando se entende esse mapa, a seleção do instrumento deixa de ser um bicho de 7 cabeças e se torna intuitiva. Você olha para a distal de um molar e o cérebro já sabe. Esse é o endereço da 13 e 14. Entendido. Então, conhecer a ferramenta é o primeiro passo fundamental. Mas, saber que a Grace 13 e 14 é para distal de um molar é uma coisa. Ter a confiança e a firmeza para realmente remover o cálculo lá de dentro, sem machucar o paciente, é outra história completamente diferente. É aí que a fiação e a ergonomia se tornam cruciais, né? Com certeza. E o guia que estamos analisando faz essa ponte de forma brilhante, com uma pergunta direta. Qual cureta você usaria na distal do dente 36? A resposta, claro, é a Grace 13 e 14. Mas a pergunta serve de gancho para o próximo ponto. Não adianta nada ter a Ferrari na garagem se ela está sem gasolina ou com pneu murcho. Não adianta ter a cureta certa se ela está cega. E como saber se um instrumento está cego? Existem duas formas principais. A visual é a mais rápida. Um instrumento afiado tem uma borda de corte tão fina que não reflete a luz. Se você olha para a lâmina contra a luz e vê um brilho contínuo na borda, é porque ela está arredondada, ou seja, cega. A outra forma é tátil, usando um bastão de acrílico. Um instrumento afiado agarra no acrílico. Um cego simplesmente desliza. E a consequência clínica de um instrumento cego é brutal. Exige muito mais força do profissional. Muito mais. E aqui a gente entra num ciclo vicioso perigoso. Mais força significa mais cansaço, perda de sensibilidade tátil e um risco muito maior de escorregar. Para o paciente, significa mais trauma, mais desconforto, um tratamento menos eficaz. E tem uma frase sobre isso que é de uma profundidade enorme. Instrumento cego faz o aluno achar que não sabe raspar. Essa é pesada. É pesadíssima, porque ela fala sobre confiança. O aluno pensa, eu não tenho sensibilidade, eu não levo jeito para isso, mas na verdade é como tentar cortar um tomate maduro com uma faca de pão cega. A culpa não é do cozinheiro, é da ferramenta. A grande virada de chave é entender que a afiação não é uma tarefa extra chata. Ela é parte integral do próprio ato de raspar. Eu lembro da minha primeira aula de afiação, achei que era um detalhe menor. Saí de lá com um instrumento mais cego do que quando entrei. Foi um desastre. É uma habilidade que parece secundária, mas que define todo o resto. Que história. Isso humaniza muito o processo. E falando em humano, o próximo ponto é a ergonomia. Mas agora do ponto de vista do operador, do corpo de quem está trabalhando. A pergunta aqui é direta e atinge muita gente. Quem aqui termina a clínica com dor nas costas? É um lembrete de que a odontologia pode ser uma profissão fisicamente desgastante se não cuidarmos da postura. A posição correta do profissional em relação ao paciente, o uso de iluminação adequada, a visão direta ou indireta com espelho, tudo isso compõe um cenário que protege o corpo do dentista e, ao mesmo tempo, melhora a qualidade do trabalho. A técnica correta é também uma forma de autocuidado. E dentro dessa técnica, a forma como se segura o instrumento e, principalmente, onde se apoia a mão é fundamental. O apoio, o fulcro. É a âncora de todo o movimento. A empunhadura recomendada é a caneta modificada, que dá uma combinação perfeita de firmeza e sensibilidade. Mas o apoio é o que garante a segurança. Sem um ponto de apoio firme e estável, seja no dente vizinho, na mesma arcada ou até fora da boca, em alguns casos, a mão fica flutuando. E uma mão flutuando com um instrumento cortante perto de tecidos moles é a receita para o desastre. Um apoio ruim leva à perda de controle.
Simples assim. Ok. Então temos o instrumento certo, ele está afiado, a postura está correta e o apoio está firme como uma rocha. Agora sim, podemos finalmente ativar o instrumento. E para isso, existe uma sequência, quase uma coreografia que precisa se tornar automática. Exatamente. É um ritual de 4 passos. O primeiro é a adaptação. Garantir que a parte certa da lâmina está tocando a superfície do dente. O segundo é a angulação. Para inserir a cureta na bolsa, o ângulo é quase 0 para não machucar, mas na hora de raspar, esse ângulo aumenta para algo entre 45 e 90 graus, para que a lâmina possa morder o cálculo. O terceiro passo é a pressão lateral, a força que se faz contra o dente. E essa pressão varia, né? Sim, ela é dinâmica. É uma pressão firme e controlada para quebrar um cálculo grande, depois se torna uma pressão moderada para remover fragmentos menores, e no final é uma pressão bem leve para o movimento de alisamento da raiz. É preciso modular a força constantemente. E o quarto e último passo é o movimento em si, que pode ser vertical, oblíquo, horizontal. Isso, sempre em movimentos curtos, controlados e sobrepostos, como se fosse uma pincelada na superfície da raiz para não deixar nenhuma área sem limpar. O movimento de raspagem é curto e potente para fraturar o cálculo. Já o movimento de alisamento é mais longo e suave. Cada um tem sua hora e sua função. Perfeito. Chegamos ao fim da nossa análise. Então, o que tudo isso significa? Se a gente pudesse resumir em algumas regras de ouro, quais seriam? Eu diria que são 3 mandamentos essenciais que ficam dessa discussão. O primeiro, sem uma sondagem completa, não há raspagem eficaz. O diagnóstico é o rei. O segundo, Sem um instrumento afiado, não há eficiência nem segurança. Uma ferramenta cega é uma ferramenta perigosa. e o terceiro? Sem um apoio correto, não há controle. A estabilidade é a base da segurança. Ótimo resumo. E para fechar tudo isso, tem uma frase final que amarra o ciclo todo de uma forma muito elegante. Sim, a grande conclusão é esta. O diagnóstico correto orienta o instrumento. O instrumento correto orienta o sucesso. É um ciclo perfeito. O conhecimento te diz qual ferramenta usar e a ferramenta certa, usada da maneira certa, te leva ao melhor resultado possível. Uma coisa depende da outra, sempre. Brilhante. Para encerrarmos, vamos deixar um exercício mental, um pequeno desafio para quem nos ouve. Imagine a seguinte situação clínica. Um paciente chega com uma bolsa periodontal de 6 milímetros na face mesial do dente 46, um molar inferior esquerdo. Pense um pouco. Qual instrumento da família Grace seria a primeira escolha para aquela superfície específica? Como o profissional se posicionaria na cadeira? Qual tipo de apoio seria escolhido para ter o máximo de estabilidade e eficácia nesse local? O raciocínio por trás dessas escolhas, a capacidade de visualizar o cenário completo, de conectar o diagnóstico com a ferramenta e com a técnica. É isso que transforma a teoria que a gente discutiu hoje em uma prática clínica de excelência. É esse o pulo do gato.